Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu diria que, para começar, este orçamento e a data da sua discussão não foi uma boa notícia para as eleições internas do PSD. Não foi uma boa notícia porque aqueles que, ao longo destes últimos tempos, e foram largos tempos, olharam para os madeirenses e quiseram se opor àquilo que foram as políticas do PSD de forma descarada e algumas vezes ilegítima, na maior parte dos casos, ficou-lhes provado que tudo não passava de demagogia política. Nós estávamos à espera que, da parte da bancada do PSD e dos respectivos apoiantes das diferentes candidaturas, das 6 candidaturas, e até dos próprios candidatos que têm vindo a criticar ferozmente, muitas vezes até mais ferozmente que a própria oposição, tivessem tido uma palavra de defesa dos madeirenses e tivessem sido, de alguma forma, coerentes com aquilo que tem sido a oposição que têm feito às políticas, à governação, que decorre das consequências que ela tem sobre os madeirenses. Mas não vimos nada disso. Vimos um PSD, e nomeadamente os candidatos, a votarem a favor, sem qualquer hesitação, deste orçamento e destas políticas. E, portanto, a votarem a favor também do passado. A votarem a favor daquilo que são as consequências que este passado maldito tem e teve na vida dos madeirenses. E, portanto, este orçamento, apesar de tudo, foi essa má notícia para o PSD. Mas eu diria que este orçamento é apenas um orçamento para preencher calendário, porque ele terá pouca duração e terá pouco efeito no ano que vem, se houver, como se espera, uma alteração de governação. Mas depois de 3 dias de discussão, há que sublinhar o seguinte: pelo menos ficou claro aquilo que foi o passado. Pelo menos que ficou claro aquilo que o PSD fez à Madeira. Eu julgo que até o PSD Madeira rendeu-se às evidências e aos factos, e apesar de haver um PSD que diz se envergonhar da obra e diz não gostar daquilo que o seu próprio PSD fez, a verdade é que se renderam aos factos. E os factos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, são muito claros. O PSD abandonará o Governo com 7,5 mil milhões de euros de responsabilidades em cima dos madeirenses. Essas responsabilidades terão de ser assumidas por um outro Governo. E terão, infelizmente, de ser assumidas por um outro Governo que terá de encontrar condições para pagar essas responsabilidades sem massacrar, como está a acontecer, os madeirenses. Por outro lado, também ficou claro que o serviço da dívida que este Governo deixou aos madeirenses e deixará aos madeirenses é pesado, é pesadíssimo. Em 2012 pagamos 300 milhões de euros, em 2013 pagamos 400 milhões de euros, em 2014 já estamos a pagar mais 300 milhões de euros e vamos pagar em 2015 mais 300 milhões de euros. E isto sem contar com as amortizações de capital que temos que fazer com a dívida que temos com a República e com as amortizações de capital que temos com a dívida de 1.100 milhões que fizemos o ano passado. Ora, esta herança também há a juntar a perda de fundos europeus. A perda de fundos europeus é uma mancha no governo do PSD. E essa perda de fundos europeus ocorreu porque o PSD nunca quis assumir que o PIB que era entregue na União Europeia e também na República era um PIB que estava empolado. Nós sabemos que havia regras, mas poderia ter havido uma defesa do interesse da Madeira, e a defesa do interesse da Madeira significava colocar em cima da mesa a ideia base de que esse PIB não correspondia exatamente ao PIB que os madeirenses tinham acesso. Não correspondia ao PIB que permitiria aos madeirenses ter melhores condições de vida. Não corresponderia ao PIB que permitiria que os madeirenses estivessem em situação de conforto melhor do que os outros portugueses. Mas não fizeram isso. Quiseram se apropriar desse PIB grande, desse PIB elevado, e dizerem que eram os melhores no plano nacional e também no plano europeu. E com isso perdemos muitos milhões de euros da União Europeia, mas também muitos milhões de euros do país, da Lei de Finanças Regionais. Aliás, não deixa de ser caricato que o grande tema que o Sr. Secretário trouxe para a Assembleia foi a circunstância de ter insistido na República que tinha que ter acesso ao Fundo de Coesão, porque afinal o nosso PIB não era elevado. Mas o nosso PIB já não é elevado, não é este ano. Não é este ano, é o ano passado, é há 2 anos, é há 3, é há 10. E o INE demonstrará isso mesmo com a redefinição e o recálculo que fará do PIB da série de 2000 até os tempos de hoje. Mas não é só isso. A herança não foi só esta. Foi também uma herança de uma carga fiscal insuportável sobre os madeirenses. Pagamos mais impostos que os portugueses que vivem nos Açores. E se é possível comparar alguma coisa, é comparar a autonomia da região autónoma da Madeira com a autonomia da região autónoma dos Açores.
A nossa carga fiscal aumentou 200 milhões de euros desde que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro foi assinado pelo Governo do PSD. Esses 200 milhões de euros significa que os madeirenses pagam mais 960 euros do que um açoriano, em média. Ora, isto é de facto um peso muito grande nas famílias madeirenses e é um peso muito grande nas empresas da Madeira. É por isso que nós temos o desemprego que temos. É por isso que o Governo destruiu em 3 anos 16 mil postos de trabalho. É por isso que a economia não descola, porque a par disto tudo o Governo resolveu também cortar o investimento público. Cortar o investimento público em 400%. Ora, absolutamente inadmissível que uma economia que depende de 15% do investimento no âmbito do PIB tenha cortes desta dimensão, com esta profundidade e de forma tão sistemática. Ora, foi isto que o PSD deixou. Mas mais, o PSD deixou um setor público empresarial completamente falido. E a prova da falência deste setor público empresarial é que a maior parte das empresas que foram criadas para desorçamentação regional, para desorçamentação de dinheiros públicos, estão hoje todas a cair dentro do perímetro da administração pública. E a dívida desse setor público empresarial é mais de 1.000 milhões de euros. Esta é a prova do falhanço do setor público empresarial que este Governo criou ao longo dos tempos. Além disso, o PAEF exigiu que o setor público empresarial fizesse uma redução dos custos operacionais. Isso era absolutamente essencial para a sua própria sobrevivência. Quando se olha para os relatórios, esses relatórios que agora já existem, quando se olha para os relatórios, o que se vê é que em 2012 e 2013, houve uma redução de 0,6% dos custos operacionais, senhores deputados. 0,6%. Devia ter sido 15%. Mas pior, em 2013 e 2014, os custos operacionais aumentaram 3,1%. Ou seja, não houve redução, houve aumento dos custos operacionais e esta é a herança do PPD, é a herança deste Governo regional da região autónoma da Madeira. Mas queria dizer que hoje o que os madeirenses precisam é de uma solução de futuro, uma alternativa de futuro. E essa alternativa de futuro implica perceber como se resolvem os problemas principais da Madeira. E os problemas principais da Madeira não se pode resolver com os mesmos protagonistas. Eu termino já. Não se pode resolver com os mesmos protagonistas. Não se pode resolver com o mesmo partido. Não se pode desenterrar os protagonistas que criaram uma situação de calamidade económica e social e esperar que esses protagonistas tenham soluções para a Madeira. Mas mais do que isso, também não se pode esperar que, depois de 4 anos de convivência com o PSD-CDS no plano nacional, se espere uma solução do PSD-CDS no plano nacional. Ela nunca existiu. Muito pelo contrário. E, portanto, o que se espera é que este novo ciclo abra uma nova perspectiva e uma nova alternativa. E essa nova perspectiva e essa nova alternativa é, obviamente, um governo que tenha o Partido Socialista. Porque é com o governo com o Partido Socialista que será possível negociar, que será possível pedir solidariedade e que será possível resolver os principais problemas que a região autónoma da Madeira enfrenta. É isso que nós esperamos e é isso que o povo da Madeira deve encarar. Muito obrigado. Muito obrigado.